Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje, mais uma manhã de quarta-feira, estaremos falando de mais um salmo da Palavra de Deus. Hoje, em especial, vamos falar do Salmo 78. O Salmo 78 é escrito na forma de louvor descritivo do cuidado misericordioso e gracioso de Deus, independente da rebeldia e teimosia do seu povo. O Salmo 78 é o segundo maior salmo do Saltério. Ele é o segundo porque o primeiro é o Salmo 119, com 176 versículos. Este salmo aqui de hoje ele tem 72 versículos. O Salmo 78 é uma descrição da história de Israel, desde a saída do Egito, passando pelo deserto, até a chegada ao estabelecimento de Israel sobre o reinado de Davi. A desesperança e a incredulidade foi a causa de toda a ruína de Israel. A falta de fé no Senhor foi a causa de todos os pecados de Israel. A cada geração, Israel perdia a esperança, a confiança em Deus. E nós podemos aprender com esse salmo que a raiz de todo mal é não confiar em Deus de todo o coração. Todas as vezes que Israel perdeu a esperança em Deus, perdeu a confiança em Deus, aconteceu alguma coisa. E não é diferente conosco, não é, irmãos? Quando deparamos com o nosso pecado, a desesperança em Deus é a principal causadora de nossos pesares ou práticas de pecados. Irmãos, a esperança em Deus não nos decepciona. Na vida ou na morte, é viver ou morrer para Cristo. Quando a gente aprende a tirar os olhos de nós mesmos como objeto de amor e coloca no glorioso Senhor, isso vai nos levar a viver para o outro, vai nos levar a servir o próximo. No Salmo 78, vamos fazer um voo panorâmico e identificar 3 partes do cuidado de Deus para conosco. A primeira parte, que eu já inicio destacando, o salmista ele chama o povo para ouvir a sabedoria do ensino a respeito da história da fé. Verso de 1 a 8. Eu inicio como introdução lendo esses 8 versículos, que assim nos diz: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos à palavra da minha boca. E a chamada do salmista aqui não é apenas ouvir, mas uma disposição para ouvi-lo. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Esta era a forma dos mestres ensinarem, através de parábolas e enigmas. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nossa geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. A maneira de Deus fazê-los conhecer e a forma de Deus nos fazê-lo conhecer é através da palavra, a Bíblia.
A maior demonstração do cuidado de Deus para com seu povo e para conosco é a revelação de si mesmo. E a maneira que ele faz isso é através de instruções, de palavras, de mandamentos, de ordenanças, com um único fim: fazer-nos pôr a nossa confiança, a nossa esperança nele de todo o coração. Não podemos, não perdemos a fé, não pecamos contra ele com teimosia, rebelião. Tudo isso não é fruto de incredulidade, mas a partir do momento que nós procuramos aprender sobre ele, a respeito da Bíblia, a respeito da sua palavra, das suas instruções, não perderemos a fé. Não pecaremos contra ele com teimosia e rebelião, mas obedeceremos a Deus de todo o nosso coração, quando buscarmos conhecê-lo do meio como ele tem a nos mostrar. Quanto mais nos dedicarmos a conhecer o ser e o caráter de Deus, através dos meios que ele nos oferece, tanto mais nos beneficiaremos dos cuidados de Deus. A segunda parte, o salmista traça a história da fé do povo desde o Egito até a terra prometida. Os versos de 9 a 64. Aqui é-nos apresentado a maneira de Deus nos conduzir. Dos versos 9 a 64, Asaf vai demonstrar o cuidado de Deus na maneira de Deus nos conduzir pela fé nas promessas que essa palavra faz. Essa é a maneira dele, Deus, nos conduzir. Os versos de 9 a 16, nós podemos aí identificar, nos conta a história da libertação de Israel do Egito, conta parte do cuidado de Deus no deserto, conta para nós como o esquecimento desses fatos geraram incredulidades, desesperança e, consequentemente, rebelião entre os da tribo de Efraim. Olha o que nos diz aqui, né? Os filhos de Efraim, embora armado de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Efraim aqui no Salmo está representando de fato o espírito de Israel aqui no todo. A rebeldia como característica ao povo de Deus. Sempre que esse povo se esquece dos feitos maravilhosos e gloriosos de Deus, eles cometem a rebeldia. Eles cometem uma desobediência a Deus. E aqui nós podemos ver através de Efraim essa representatividade da característica do povo de Deus, né? Marcada pelo pecado, pois esquecem dos feitos maravilhosos e gloriosos de Deus. Os efraimitas, eles fugiram com arcos nas mãos, eram guerreiros, tinham o que eles precisavam para guerrear, mas ao invés disso, ao invés de confiar em Deus, fugiram. É isso que a incredulidade nos faz, abandonar os recursos que Deus nos dá. Por que eles fizeram isso? Verso de 11 a 16 nos mostra. Se esqueceram que Deus faz milagres e é o Deus do impossível. Acovardaram e desperdiçaram o que Deus deu a eles. Vejam o que a incredulidade faz com a gente. Né? Esqueceram de suas obras e das maravilhas que lhes mostrara.
E dentre as maravilhas nós podemos ver, né, dividir o mar e fê-lo seguir. Todos esses feitos que nós podemos ver aqui, que Asaf conta a história da libertação de Israel do Egito, o cuidado de Deus no deserto. Eles esqueceram de tudo aquilo, as maravilhas, os milagres que Deus havia feito, ó, rapidinho. Acovardaram e desperdiçaram o que Deus deu a eles. E aí nos versos de 17 a 31, o Asaf ele vai seguir contrastando os atos salvadores de Deus com os atos rebeldes do povo. E vai mostrar como Israel estava mais preocupado em encher a barriga do que lembrar das coisas de Deus, confiar em Deus, depender de Deus. O salmista, aqui do verso 17 a 20, expõe o ridículo dos hebreus. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Depois de todos os feitos que Deus havia feito, fez com que eles passassem em areia seca no mar, guiou-os de dia com nuvem e durante a noite com um clarão de fogo, né? Deu água para eles no deserto, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele, se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Amados, é uma coisa assim que é assustadora, não é assim, não é mesmo? E aqui a gente faz a pergunta, né, diante dessa atitude de Israel: como assim? Se Deus pode tirar água da rocha, não pode dar água, não pode dar pão e água? Veja o que o pecado faz com a gente. Veja o que o pecado faz. Nos versos 21 a 22, veja a mensagem central do Salmo. Não creram em Deus e não confiaram no seu cuidado. Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, no seu cuidado. Apesar disso, Deus atendeu o desejo deles, mas antes que tivessem satisfeitos de tudo aquilo que eles comeram, a ira de Deus caiu sobre eles. Comeu cada qual, verso 25, o pão dos anjos. Comeu o que tinha de melhor, né? Pão dos anjos é comer o que havia de melhor. Deus deu a eles o de melhor. Saciaram. Mas o verso 31 nos diz, né? 30 e 31. Porém, não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. Amados, é de assustar. Né? Deus, ele faz juízo contra o pecado, ele não inocenta o pecado. Os versos 32 a 39 nos revela como a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. A gente vê que mesmo diante do juízo de Deus, não fez aquele povo parar de pecar. Não é que os métodos de Deus não funcionem, mas o coração do homem é duro demais. Aqui o salmista relata tantas vezes que Israel foi incrédulo, rebelde, julgado, e se não fosse a misericórdia graciosa de Deus, eles teriam sido todos destruídos. E não somente alguns. Quando olhamos para os versos 40 a 55, atestam aqui
que o problema básico de Israel, deles, é que eles falharam em alimentar a fé com a lembrança do que Deus fez por eles quando tirou eles do Egito e conduziu eles até a terra de Canaã, a terra prometida. Quantas vezes, 40, quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram? Tornaram a tentar a Deus, agravaram o santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. E aqui vem a disposição de toda os atos de Deus que eles não se lembraram lá no Egito, quando Deus os libertou do Egito. Aqui o salmista relata tantas vezes que Israel foi incrédulo, rebelde, julgados, e se não fosse a misericórdia de Deus, eles seriam destruídos. Tudo que Deus fez aqui, eles esqueceram. O que o salmista queria que o povo enxergasse, e o que Deus quer que enxerguemos, é que se Deus fez tudo isso com eles lá, livrando do Egito, no deserto, preservando suas vidas, suas vestes, fazendo-os atravessar no Mar Vermelho, todo esse cuidado, todas essas maravilhas, se eles não enxergaram essas grandiosas coisas, como enxergariam as menores coisas e como lidariam com os menores problemas que surgiriam e que surgiram? Quando nações que eram menos poderosas que os egípcios vieram contra eles, porque os efraimitas fugiram? Porque fizeram aliança com nações menos poderosas do que eles? Porque se Deus é todo poderoso, por que foram buscar segurança nos deuses ímpios? Asaf estava colocando diante deles os feitos poderosos de Deus para alimentar a fé deles, a esperança deles. Porque é isso que Deus faz, para que eles não perdessem a esperança, para que eles não perdessem a fé, para que eles pudessem colocar a esperança no Senhor. E os versos 56 a 67 nos colocam nos dias em que o Salmo foi escrito. O período do reinado de Davi e a transferência da arca para Jerusalém. As tribos do norte, dentre as quais estavam os descendentes de Efraim e de José, essas tribos se mostraram inadequadas para governar a nação e de abrigar a arca do Senhor. O resumo dessa porção, que vai do versículo 9 a 67, é que a forma de Deus conduzir o seu povo é pela fé na sua graça, para viver o futuro fundamentado nos fatos históricos, na Bíblia, cujo foco é Cristo. E quando a gente se esquece e ignora a palavra de Deus, a gente cai em desesperança, na incredulidade, e buscamos esperança em outros ídolos, e nós nos destruímos. A terceira parte, o salmista conclui com uma nota de louvor, o verso 65 a 72. O cuidado de Deus é demonstrado pela iniciativa de Deus de nos congregar como povo. O cuidado de Deus de nos escolher e nos tornar povo dele. O salmista vai dizer que quando ele rejeitou a Efraim, foi porque eles mereceram. E quando pela graça escolheu Judá, Judá também não merecia. E a moral dessa história não está em que Deus rejeitou a Efraim, mas porque Deus também não rejeitou a Judá. Porque Deus quis demonstrar justiça, rejeitando Efraim, e revelar graça escolhendo Judá e seus descendentes, de quem nasceria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Redentor de Israel. E os versos 67 a 72, aqui nos é mostrada a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Deus ainda escolhe Judá. E a imagem que nós podemos ver de Davi aqui como o pastor que conduz ovelhas é a linguagem, e é a mesma linguagem que Deus usou para falar de si mesmo nos versos 52 e 53.
E essa imagem de pastor tem o seu cumprimento final no bom pastor, que é Jesus Cristo. O bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Somos cuidados por Deus pelo convívio como igreja. E tendo o bom pastor, que é Cristo como cabeça, aquele que expressa plenamente o propósito de Deus e enviá-lo e cumprir a sua vontade. Valorizemos os grandes feitos de Deus e a bondade dele em nos colocar como igreja. Louvado seja Deus hoje e para sempre. Obrigado, Jesus, por essas verdades tão preciosas. Que o seu nome seja exaltado hoje e para todo sempre. E que nós lembremos dos seus feitos em nossas vidas e a história de fé que o Senhor tem nos colocado na sua palavra, para andarmos em novidade de vida, em obediência ao Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.